Atenção, descendentes de italianos, um novo decreto quer restringir quem pode ou não pode ter direito à cidadania italiana. Então, se você quer entender tudo sobre isso e quais são todas essas mudanças que já estão em vigor, vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Bianca, da Italo Cidadania Italiana, e a primeira coisa que eu quero te falar nesse vídeo é para tomar cuidado. Eu sei que está rolando muitas notícias sobre esse assunto na mídia brasileira, na mídia aqui na Itália, ao redor do mundo, mas tem muita desinformação também. Tem blogueiros aí soltando vídeo, gente que não entende nada do assunto. Então, o ideal é você pegar a informação com empresas especializadas em cidadania italiana como a nossa, com advogados, pessoas que trabalham nessa área, que podem te passar orientações e trazerem informações mais certas, tá? Do que simplesmente reportagens ou enfim. Até aqui na Itália mesmo eu já ouvi em rádio repórteres falando coisas que não eram a realidade, não eram o que as leis dizem. Mas enfim, só para você tomar cuidado com as informações e filtrar muito bem aonde você vai colher essas informações. Bom, então vamos lá. Já há muito tempo a gente vê uma movimentação grande de pessoas contra a cidadania italiana por descendência, contra as leis vigentes, e isso tem tido um movimento por parte do governo através de projetos de leis que estão em andamento, em discussão no parlamento italiano. O governo italiano também teve a alteração de taxas para a cidadania italiana, taxas para emissão de documentos aqui na Itália, que não existiam antes, a partir de 2025. Aqui na Itália, por exemplo, aqui os órgãos públicos que a gente lida diariamente tem dificultado cada vez mais, né, os procedimentos. Às vezes eles pedem documentações extras que não estavam previstas antes, às vezes você chega no órgão público no dia seguinte que você foi resolver uma coisa no dia anterior e no dia seguinte eles pedem um documento novo que não pediam antes. Então a gente vê aí ao longo dos anos uma certa movimentação aí para dificultar mesmo a vida dos descendentes que estão indo atrás da cidadania italiana, seja via consulado, seja diretamente aqui na Itália, ou seja através dos tribunais italianos, tá? Mas assim, eu sempre fui otimista em relação a esse ponto, falando que não, que vai ser difícil, que que envolve Constituição, que é uma coisa complexa de ser alterada, mas o fato é que essa nova alteração, esse novo decreto pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava sabendo de nada e foi realmente assim uma bomba no mundo da cidadania italiana. Então, o que aconteceu para te colocar no contexto? Na sexta-feira, dia 28 de março de 2025, o Conselho de Ministros deu uma coletiva de imprensa em que o ministro das Relações Exteriores, Antônio Tajani, divulgou aí uma série de medidas urgentes para que tivesse uma reforma na legislação vigente da cidadania italiana por descendência. E, segundo ele, tiveram algumas motivações para que esse decreto fosse liberado aí de uma forma urgente. Um desses motivos que ele alegou foi o aumento de pedidos de cidadãos descendentes de italianos que residentes no exterior, principalmente vindos do Brasil, Argentina, Venezuela e Estados Unidos, e que isso estaria sobrecarregando aqui todo o sistema público italiano. Outro motivo, comercialização do passaporte italiano. Ele criticou empresas especializadas nesse segmento que fazem promoções, que fazem propagandas de Black Friday, como se vendesse a cidadania italiana, como se a cidadania italiana fosse um bem de consumo, e ele é contra isso. Ele até alegou que a cidadania italiana deve ser uma coisa séria. Tá? E um outro ponto é que esses cidadãos no exterior não comprovam laços afetivos e laços culturais com a Itália, que não sabem falar italiano, que não tem nenhuma ligação, que às vezes é um bisavô, trisavô, pentavô, e que não tem nenhum laço afetivo ali com a cidadania italiana, que isso também seria uma coisa ruim, que teria que ser melhor regulamentada.
Então, o governo anunciou nessa coletiva de imprensa um pacote da cidadania com algumas medidas que eles estão prevendo implementar, tá? Para alterar aí toda a legislação vigente e questões administrativas também. Esse paquete cittadinanza, como eles chamaram, vai ser dividido em 3 fases. A primeira fase é esse decreto que já foi liberado, que eu vou explicar para vocês o que foi mudado. Na segunda fase desse pacote, eles querem lançar um departamento exclusivo que vai cuidar e centralizar todos os pedidos de cidadania italiana de pessoas que residem no exterior. Então, não vai ser mais o consulado responsável por reconhecer a cidadania italiana, mas vai ser enviado tudo para esse novo órgão, que segundo ele vai contar com cerca de 80 funcionários, e imagina, para cuidar de todos os pedidos de todos os consulados do mundo inteiro. Então, vamos ver como que vai ser isso daí, mas por enquanto fica para a segunda fase. Na terceira fase, eles querem propor medidas para que esses cidadãos italianos no exterior comprovem vínculos com a Itália há pelo menos cada 25 anos. Então, esses cidadãos italianos vão ter que, por exemplo, votar, vão ter que renovar passaporte, enfim, uma série de coisas aí que eles vão anunciar. Por enquanto ainda não mudou essa questão, mas que eles pretendem implementar aí no futuro também. Para vocês terem ideia, o decreto-lei aqui na Itália seria como uma medida provisória no Brasil. Ele é aplicado quando tem alguma questão realmente urgente para resolver, que não dá tempo de esperar o parlamento discutir, né, as novas mudanças ali, para colocar em vigor. Então, são questões, por exemplo, de segurança nacional, de uma emergência sanitária, coisas que precisam de uma ação rápida, o que, na verdade, não é o caso da cidadania italiana por descendência. Ao longo de anos e anos e anos, a gente vê discussões sobre esse tema, não seria nada urgente, não tem nada, a meu ver, que o governo precise resolver isso de uma forma né, emergencial, tá? Existem várias outras questões muito mais importantes do que isso aqui na Itália, como a questão de refugiados, imigração ilegal, né? Várias, enfim, isso falando só né, do nosso tema aí de imigração e cidadania, mas eu acho que ele quis agir mesmo na surdina para pegar todo mundo despreparado, porque se ele desse um prazo, por exemplo, e colocasse, daqui um mês as regras vão mudar, todo mundo iria correr para tomar uma ação antes de virar esse um mês, né? Ia correr para dar entrada, ia fazer o que pudesse fazer para não ser afetado aí por essas novas mudanças, como foi também o caso da alteração das taxas antes agora de 2025, que todo mundo correu para dar entrada para não ter que pagar essas taxas extras. Esse decreto tem validade por 60 dias e o que acontece? Nesses 60 dias o parlamento vai se reunir para conversar, para discutir, para ver se ele vai ser aceito com o texto do jeito que está, se vão ter alterações no texto, se ele vai ser rejeitado ou se simplesmente o parlamento não se pronunciar, ele expira e começam, né, voltam a valer as regras anteriores das leis vigentes anteriores a esse decreto. Então vamos ver na prática agora o que diz esse decreto, que é um texto bem sucinto, tá? Ele anulou alguns artigos do Código Civil Italiano de 1865 e na primeira lei que falava também sobre cidadania italiana de 1912 e acrescentou um artigo na Lei 91 de 1992, que é a lei que a gente tem vigente aí até hoje, tá? Então, nesse artigo 3 bis, que foi adicionado aí à Lei 91 de 1992, ele fala que cidadãos descendentes de italianos nascidos no exterior não vão receber mais a cidadania italiana, exceto em alguns casos. E aí ele coloca quais são as exceções nos incisos. Então, o primeiro caso é para quem já deu entrada no pedido da cidadania italiana até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de março de 2025. E aí, aqui a gente tem 3 possibilidades. Então, se você já deu entrada no consulado italiano,
Então, isso significa que você já entregou a documentação, já pagou a taxa, está aguardando a análise do consulado. Isso significa que você não foi afetado e seguem as leis vigentes anteriores. Agora, se você está na fila do consulado, aguardando o seu agendamento, aí já segue as novas regras que você não recebeu a cidadania italiana aí de forma automática, que eu já vou falar aqui mais para frente. Se você deu entrada no Comune diretamente na Itália, então você já protocolou o seu pedido de reconhecimento da cidadania italiana, você também não foi afetado. Se você, por exemplo, já fez o pedido da residência, mas está naquela fase, aguardando o vigile passar, aguardando os 45 dias, mas ainda não protocolou o pedido da cidadania italiana, aí você foi afetado e já vai valer aqui o que está nesse decreto. E se você deu entrada no pedido por via judicial, até essa data também você não foi afetado, seguem as leis vigentes anteriores. Aqui no inciso C, ele diz uma outra exceção que recebe a cidadania italiana por descendência quem nascer no exterior e tiver um pai ou uma mãe que nasceu na Itália, tá? Aí nesse caso, ok, recebeu a cidadania italiana, ou no caso de adotado, né? Se o filho for adotado por um pai ou uma mãe que nasceu na Itália, ok. No inciso D, ele fala que se o pai, a mãe ou a pessoa que adotou morou na Itália por pelo menos 2 anos consecutivos antes do nascimento desse filho, independente se more no exterior, né, comprovando que morou realmente na Itália por esse período, esse filho também recebe a cidadania italiana por descendência. E a última exceção, no inciso E, é se for neto de italiano ou de italiana. Então, esse italiano tem que ter nascido na Itália, não pode ter sido reconhecido cidadão italiano. Tem que ser nascido na Itália para o neto poder receber a cidadania italiana também. Então, a gente vê aqui que em todos esses casos a gente tem uma diferenciação aí de quem nasceu na Itália. Então, quem nasceu na Itália seguem as regras, né, as leis vigentes anteriores, mas para cidadãos que nasceram fora da Itália e já têm uma cidadania de um outro país, não vai receber a cidadania italiana aí de forma automática, digamos assim. Então, por exemplo, você nasceu no Brasil, você reconheceu a sua cidadania italiana, né? Essa é uma dúvida que bastante gente está perguntando para a gente. E se eu tiver um filho, esse filho não vai receber a cidadania italiana? Não, não vai, a menos que você more aí 2 anos consecutivos na Itália antes do nascimento dele. Se você já teve filho e ainda não registrou esse filho no consulado, ele não vai receber mais a cidadania italiana, porque ele já tem a cidadania brasileira. Sobre a cidadania por casamento, o ministro chegou a comentar na coletiva de imprensa que haveria uma mudança para quem quiser pleitear, solicitar a naturalização por casamento, deveria morar na Itália, mas por enquanto nesse decreto não saiu nada relacionado a esse assunto e não teve nenhuma alteração. Então, assim, analisando friamente esse decreto, ele é inconstitucional, ele está retroagindo no tempo para prejudicar, né, os cidadãos. Então, no momento do meu nascimento, eu já era uma cidadã italiana porque eu tinha um cidadão italiano na minha família, eu recebi esse direito através do sangue. E o que eles estão falando é que não, que está retroagindo porque não, você não recebeu esse direito. Então, isso aí já fere aí vários princípios e, né, tem coisas extremamente ali fora, você diferenciar quem é italiano que nasceu na Itália de quem não filho menor de um cidadão italiano não vai poder mais receber a cidadania italiana porque já tem outra nacionalidade, enfim.
Né, nossos advogados estão analisando todos os pontos ali levantados nesse decreto, analisando toda a situação para ver juridicamente como que tudo isso vai ser contestado, principalmente para a gente continuar com os processos judiciais em andamento, para aqueles que a gente ainda não deu entrada. E tudo isso está sendo assim discutido amplamente ali, a comunidade italiana está fervorosa discutindo isso, porque é realmente um absurdo o que eles fizeram, da forma que foi feito. E a gente agora, nesse momento, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é pressionar os representantes, né, deputados, senadores, que sejam contra aí, principalmente aí, porque dentro da próprio governo ali, a coalizão dos partidos, vários partidos são contra ali, o partido Forza Itália, que é o partido do Tajani ali, que fez, que tomou frente aí desse decreto. Então, dentro dali do próprio governo, eles estão ali em discussão e a gente espera que essa pressão funcione, né, para que esse decreto caia antes aí dos 60 dias. Mas agora, então, a gente tem que esperar essa poeira baixar, esperar esses 60 dias. Enquanto isso, os advogados estão verificando a melhor forma de contestar tudo isso, essa ilegalidade aí desse decreto, para que a gente possa aí continuar dando andamento nos processos. Se você está na fase ainda de preparação de documentos, pesquisa, está organizando a documentação, a nossa sugestão é que você não pare, tá? Por quê? Porque isso tudo pode cair dentro dos 60 dias e vida que segue normal, e aí você vai poder dar continuidade no seu processo. Se não cair, a forma judicial pode se tornar a única forma de contestar tudo isso e de poder dar entrada aí na cidadania italiana por descendência para quem não faz parte aí de todas essas exceções. Então, assim, não vamos perder as esperanças, continuamos lutando pelos direitos aí dos cidadãos italianos, dos descendentes, e a gente espera que tudo isso seja só um pesadelo momentâneo e que tudo possa voltar ao normal e continuar como era antes. Então, se você conhece alguém que está atrás da cidadania italiana, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela receba aí informações de qualidade, e qualquer novidade a gente volta aqui para contar para vocês, tá bom? Tchau, tchau!